Bom, pessoal, a aula está gravando a partir de agora. Bom dia, Francisco, meu irmão, acabou de entrar aí. Seja bem-vindo para mais essa aula. Bom dia. Francisco, gente, para quem não conhece, é de Sumaré. É uma cidade perto de Campinas. Ele é meu irmão. Irmão de sangue mesmo, não é só de fé, não. Meu único irmão, inclusive. Eu não tenho mais nenhum irmão e nem irmã. Só Então, ele. eu acho que eu sou o irmão que você mais gosta, hein? Ah, com certeza. Desde que nasci. Legal. Gente, vamos. Mas é falta de Obrigada. opção. É falta de opção. Né? Não, é coisa de família mesmo. Vamos lá. Gente, Beijo, vamos. boa aula. Obrigada. Vamos recordar, então, a aula passada. Alguém quer falar sobre alguma experiência que teve durante a semana, que pôde lembrar do que nós conversamos? Ou teve algum sentimento durante a semana? Alguém quer falar? Lembra que a gente falou sobre os profetas, que eles são atalaias na nossa vida, né? Que eles preveem alguns acontecimentos, nos alertam, com muito amor nos deixam aí os alertas para que a gente não caia em armadilhas. Então, vai lá, ninguém quer falar, então vamos continuar. Nós falamos também sobre a natureza divina, lembra do nosso corpo, que ele é carnal, mas nós temos a natureza divina que nos ajuda a controlar melhor todos os nossos instintos carnais aí, ser conduzidos para o bem, tá bom? Bem-vindo, Yuri e Ellen, bom dia. Bom dia. Quem mais chegou aí, gente, que eu não vi, tá? Bom, já cumprimentei todo mundo, pelo que eu estou vendo na lista ali. Então, tá bom. Então, vamos agora especificamente para a aula de hoje. Gente, me interrompam sempre que quiserem fazer um comentário, tiverem uma impressão, um sentimento. Eu estou aqui para ouvir vocês. Teremos várias participações hoje, especiais. Preparei uma aula com muito carinho aí. Então, vamos lá. Conto com a participação de todos. Bom, vamos começar revendo a proclamação ao mundo. A gente vai estudar bastante nesse curso da Família Eterna, a proclamação, tá? Ao mundo, porque as aulas foram meio que baseadas nessa proclamação. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, então, com aquela dificuldade toda de sempre. Conto com a paciência de vocês. Só quero tirar essa menininha daqui. Ok. Ok. Então, gente, lá no primeiro parágrafo. Quem pode ler para mim? Eu Estão posso. vendo aí? Tá, por favor. Nós, na primeira presidência e o Conselho dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus, que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Continua? Não, é só essa primeira mesmo, por enquanto, Tainá. Quer comentar alguma coisa dos seus sentimentos sobre o que eles declararam aí? Solenemente, olha só. Olha, não é uma proclamação só, é uma proclamação solene. Ele deixa bem claro que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus, né?
que é uma coisa essencial para o plano do Criador. Então, é algo muito importante que nós precisamos realizar aqui na Terra, né? Ele deixa bem claro que é entre o homem e a mulher, que esse é o casamento que o Senhor foi ordenado, que o Senhor foi ordenado, que o Senhor ordenou para nós. Isso mesmo. Obrigada, Tainá. Então, gente, aqui, nossa lição 4, tá? A família é essencial ao plano do Pai Celestial. Já pegou um pedacinho desse texto aí da família, proclamação à família aí, tá bom? E a Tainá comentou. Alguém mais quer comentar sobre esse tema? Ok. Então, gente, eu vou pedir agora, eu vou parar o compartilhamento aqui, eu vou pedir para Lívia. A Lívia vai deixar uma mensagem aí para a gente, que eu já tinha falado com ela durante a semana, ok? Maravilha, bom dia. Eu não vou compartilhar minha tela, tudo bem? Tudo bem. Vou falar aqui do meu coração mesmo. As últimas criações de Deus foram Adão e Eva, né, nossos primeiros pais. E quando criados, Deus deu 2 mandamentos importantes para eles, né? Então, uma de que eles deviam crescer e se multiplicar, e um outro mandamento muito importante de que eles não deveriam comer da árvore do fruto do bem e do mal. E as escrituras explicam de uma forma bem clara de que a serpente foi, enganou Eva, fez com que ela comesse desse fruto, o que consequentemente levou Adão também a fazê-lo, né? E o que a serpente, que é Satanás, não sabia, era de que comer do fruto fazia parte do plano de Deus. E é óbvio de que essa ação trouxe algumas consequências. Então, a primeira foi a morte espiritual. Então, Adão e Eva foram afastados da presença de Deus por terem transgredido, ou seja, por terem deixado de obedecer ao mandamento de Deus. E aí, por causa dessa transgressão, eles ficaram sujeitos a quaisquer tipos de dores e sofrimentos. E a outra foi a morte física, né? Então, eles deixaram de ser seres imortais e passaram a ser seres mortais. Tem uma escritura muito famosa do livro de Mormon, que é segundo Nef2, desculpa, que diz que Adão caiu para que os homens existissem, os homens existem para que tenham alegria. Então, de fato, essa transgressão também nos trouxe a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui nessa experiência da mortalidade. A oportunidade também do arbítrio. Um dia, estudando essa escritura com um amigo, ele fez uma interpretação de uma forma diferente. Ele falou: Lívia, você parou para pensar que, na verdade, Adão caiu para que os homens escolhessem, e a gente escolhe ter alegria aqui na Terra? Então, a oportunidade que a gente tem de todos os dias escolher Jesus Cristo, e também o conhecimento do bem e do mal. E é graças a ele, Jesus Cristo, que nós podemos ser salvos tanto dessa morte física quanto da morte espiritual. Em 1 Coríntios 15, 22 diz: assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O meu coração se enche de gratidão por saber que um erro não é o fim. E por saber de que a expiação de Jesus Cristo posso ser limpa dos meus pecados. A gente ainda tem muitas coisas para aprender sobre a expiação. É um assunto bem amplo, né, no Evangelho, mas algo que eu pude aprender por mim mesma nesse tempo é que a expiação é muito mais do que uma oportunidade de arrependimento. É uma fonte de força, é uma fonte de esperança, de amor, de conforto. Eu gosto muito de saber de que todos nós passamos por dificuldades. E por mais que eu e você passamos pela mesma dificuldade, eu não vou saber exatamente como você se sente, sabe? Mas a gente pode ter a certeza que Jesus Cristo, ele compreende a forma como eu, a forma como você, a forma como todos nós sentimos e passamos pelas coisas. E isso, para mim, me traz muito conforto e muita compreensão. Meu coração também se enche de gratidão por Adão e Eva terem sido os nossos primeiros pais, por eles terem sido os nossos exemplos de arrependimento sincero e a forma como eles fizeram com que o arrependimento se tornasse realidade na vida deles, faz com que eu tenha essa esperança de que eu também possa ser perdoada e posso me tornar uma mulher melhor, a mulher que o Senhor espera que eu me torne.
E esse pequeno sentimento e pensamento que eu tenho sobre a queda de Adão e Eva e a expansão de Jesus Cristo, que eu compartilho com vocês nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Nossa, Lívia, obrigada pela sua mensagem. De nada. É isso mesmo. Queria dizer que eu testifico que você falou realmente a verdade. E eu achei um ponto bem importante, todos que você falou, mas eu lembro da parte que você falou para nós termos alegria, né, na vida, porque nós temos esse dom, né, da expiação aí de Cristo que nos proporciona oportunidades de salvação, inclusive, né? Então, muito bom. Obrigada. Alguém quer comentar sobre o que a Lívia falou? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos lá. Tem que ser rápido na hora que eu falo que se alguém quer comentar, tem que estar com o dedo no gatilho aí, senão não dá tempo, tá bom? E eu queria perguntar para vocês, vamos ver mais um pedacinho da proclamação ao mundo, e eu vou fazer uma pergunta para vocês depois. Ok? Aqui. O quarto parágrafo, quem pode ler, por favor? 1, 2, 3, 4. O primeiro mandamento dado... Posso ler? Pode, por favor. O primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornar-se pais, na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicar-se e encher a terra continua em vigor. Declaramos também que Deus ordenou que os poderes sagrados de procriação sejam empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Isso. Gabi, você... Eu acho que é a Gabi que falou, não foi a Elisa, não, né? Que a voz das duas é meio parecida. Foi a Gabi que leu? Fui eu. Ah, tá bom. Gabi, você acha que Satanás prega isso que os profetas estão ensinando aqui nesse parágrafo da proclamação ao mundo? Ele quer isso das famílias? Como que é que Satanás ilude o povo aí do mundo em relação a isso, condição de marido e mulher? Eu tenho Quer falar? certeza que é o que ele não quer, não é nem assim, eu acho, eu tenho certeza. Porque hoje é muito comum a gente ver que os valores familiares, né, que antigamente era muito falado, não existe mais tanto. As pessoas não veem necessidade do casamento, por exemplo. Muitas pessoas com quem eu converso, muitas vezes falam assim, ai, não tem pra que casar, não sei o que lá. Ah, a gente já tá junto, já é casamento. Então, tipo, muitas pessoas têm essa visão distorcida, porque realmente ele não quer que a gente cumpra os mandamentos de Deus, não quer que a gente cumpra a vontade de Deus. Então, hoje ele prega que o casamento não é importante, ou que não é importante ter filhos, como eu vejo muito das minhas amigas, assim, que tem mais ou menos a minha idade, quando a gente conversa, e elas falam assim, ai, eu não vou ter filho, não. Porque, ai, filho dá dor de cabeça, não quero isso, não. Então, tipo, hoje ele ensina que, ai, não é bom ter filho, que não é bom casar, que você faz da forma como você achar. E aí, realmente, tipo, hoje ele prega tudo errado, porque realmente ele quer frustrar os planos do Pai Celestial. Isso mesmo, Gabi. Eu estava refletindo hoje sobre isso, né? Que no mundo de hoje realmente nessa cidade, São Paulo Corrida, é meio difícil ter, né, uma família tão grande que nem se tem no interior, que dá para criar os filhos correndo na grama, no campo lá. Mas os filhos, apesar de dar esse trabalho realmente, eles proporcionam a maior experiência que nós podemos ter também, né? Sendo filhos biológicos ou não. Não importa, é filho, né? A partir do momento, eu adotei uma criança, é filho do mesmo jeito. Só teve uma diferença, não pude ter filhos com a minha gestação, tive filhos de outra forma, mas é filho. Então, não importa a forma que nós temos nossos filhos.
a bênção de ter filhos que nos ajudam tanto a progredir, que eu acho que nenhuma outra experiência nos ajudaria a progredir tanto como ter filhos e se prepararem na hora de educar, como também é uma grande alegria. Não tem, eu sendo mãe e vó, eu não sei numa outra alegria que se pode ter na vida do que ver seu filho crescendo, ajudando ele, vendo ele se esforçando na escola, não importa se é o primeiro da classe ou se não é, ele está se esforçando, ele vai para a escola com alegria, ele volta, depois ele cresce, arruma um emprego. A gente vendo o progresso dos nossos filhos, como é lindo, como é bom. E depois chegam os netos. Quanta alegria os netos proporcionam para a gente, né? Então, Satanás, ele quer que a gente seja feliz assim? Não, né? Concordam comigo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, vou pedir para vocês ponderarem. Se quiserem responder, fique à vontade, mas que pensem agora aí nas casas onde vocês estiverem. Nas formas pelas quais Satanás pode tentar atacar seu casamento ou sua família atual ou a do futuro. Além disso que a gente já comentou, tem outras formas. Tudo, acho que, para dar uma dica, né? Tudo que está aqui na proclamação ao mundo, ele quer o contrário. Certo? O que mais, gente? Alguém quer comentar? Ou só pensar, não tem problema. Eu gostaria de comentar. Pode falar. Guilherme? Isso. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Eu gosto bastante de pensar, né? É uma verdade que Satanás, tudo que nós temos, Satanás nunca vai ter. Nós temos um corpo, nós podemos ter um filho, ele não vai ter. Então, automaticamente, ele vai querer destruir, né? Por causa do orgulho, inveja que ele tem de nós, né? Então, uma das coisas que eu acho que Satanás ele trabalha dentro de um casamento é com a procrastinação. É o casal deixar de fazer oração à noite porque um está cansado, né? E às vezes a gente tem essa como uma mentira verdadeira, né? A gente está cansado, mas vamos orar amanhã. Mas não é o que ele quer. Através disso, ele começa a fazer com que o casal possa procrastinar. E aí ele consegue destruir o casamento. Exatamente, Guilherme. Exatamente, como eu estava falando, às vezes a gente pensa, essa cidade agitada aqui, não dá para ter muitos filhos, né? Mas quanto mais filho, mais alegria a gente vai ter, né? Eu tive só 2 e olha quanta alegria esses 2 me deram trabalho também, né? 2 meninos, 2 sapeca, mas o quanta alegria esses 2 me proporcionaram, hein? São incontáveis. Imagina se eu tivesse tido 3, 4, 5, 6, tivesse aí com 10 netos. Quanta alegria, gente. Eu testifico da felicidade e realização que os filhos nos trazem. Obrigada, Guilherme. Ponderem também, e se quiserem comentar, anotem também seus sentimentos, se vocês sempre puderem ter, se vocês não quiserem fazer um diário de classe, aí, de aula, né? Sempre puderem ter um papel, uma caneta aí para anotar os seus sentimentos durante a aula, porque às vezes aparecem algumas impressões, alguns sentimentos que, se vocês deixarem passar, a hora que a aula acabar, acaba esquecendo, e são, às vezes, sentimentos e impressões importantes, né? Então, ponderem e anotem, se possível, seus sentimentos sobre como manter uma perspectiva eterna pode ajudá-los a priorizar e proteger a família. Se quiserem comentar, fiquem à vontade, se não, anotem, por favor, pensem aí em como manter uma perspectiva eterna
pode ajudá-los a priorizar e proteger sua família, tá bom? Enquanto vocês anotam e pensam, e se quiserem ir comentando, eu vou já começar a partir para a próxima lição. Ok, vamos lá. A lição 5, gente, que como vocês sabem, nós temos, às vezes, a maioria das vezes, nós teremos 2 lições em uma aula só, tá bom? Então, mas é tudo mais ou menos relacionado ao mesmo tema, né? Nossa experiência na mortalidade e o dom de um corpo físico. Já começo com uma pergunta. O que podemos fazer de bom com este corpo magnífico? Então, alguém quer falar? Ou eu posso comentar aqui essas crianças aqui, ó, pulando alegremente? Vocês já viram como uma criança aprecia o dom do corpo, do nosso corpo? Eu vejo meu netinho, a gente vê ele correndo ali para lá e para cá, ele pula, ele sobe em tudo quanto é canto que ele consegue subir, e quando ele não consegue subir, ele pede minha ajuda. E pulam, brincam, pulam corda, dançam. Tudo é motivo deles movimentar o corpinho, vocês já perceberam isso? Como eles louvam esse dom magnífico que o Senhor nos deu? O que mais que nós podemos fazer de bom com esse corpo magnífico? Alguém quer comentar? Comer. Boa, hein, Ellen? Comer, muito bom. O Senhor nos deixou nesse corpo aqui alguns apetites e paixões necessárias ao nosso desenvolvimento e para que o homem e a mulher existam, correto? Correto? Através dele, nós podemos ter experiências, né? Que é o que o Senhor pediu. Ele falou que ia enviar a gente até a Terra para que nós possamos ter experiências não só espirituais, mas físicas também. Então, ele proporciona isso. Exatamente. Bom, Rosana, semana oi, meu passada, amor. semana passada, eu não sei, acho que eu comentei aqui, né, que eu estou fazendo a BIU e esse semestre eu estou fazendo exatamente sobre casamento, né, relações familiares, né? E é muito legal que a gente estuda a parte secular da coisa, mas sempre tem alguma coisa espiritual, né? É muito bom fazer BIU por isso, né? Porque é uma faculdade da igreja. E a semana passada a gente falou sobre a importância do nosso corpo para trazer outras crianças ao mundo, né? E nossa, teve um discurso do Elder Roland maravilhoso, é bem antigo, mas que lindo. Ele falando como é sagrado, né? Como o Pai Celestial preparou tudo tão bem no nosso corpo, né? E quão sagrado e importante é isso. E que as pessoas hoje em dia tratam com tanta leviandade, né? E da importância de nós ensinarmos para os nossos filhos, da importância de nós lembrarmos de quão sagrado e importante é, né? As pessoas tanto menosprezam usando de maneira desrespeitosa, quanto deixam para lá, né?
ah, não, vou ter só um cachorro hoje em dia, né? As pessoas estão assim, né? E não, o Pai Celestial colocou uma semente divina dentro de nós para que nós pudéssemos ter, né, trazer os filhos deles a essa terra. E isso é lindo, né? E a gente precisa usar direitinho, porque é um dom maravilhoso que o Senhor nos deu. Perfeito. Alguém mais quer falar sobre esse magnífico corpo que nós temos? Vamos lá. Então, vamos voltar aqui à proclamação da família, tá? Espera aí. Terceiro parágrafo. Peraí, deixa eu ver se é o terceiro mesmo. Terceiro parágrafo. Na esfera pré-mortal, quem pode ler? Por favor. Eu posso Pode ler. ler, Ana. Obrigada, Ana. Pode ler. Tá bom. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. O plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. As ordenanças e os convênios sagrados dos tempos santos permitem que as pessoas se tornem a presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Ok. Pode comentar se quiser, Ana. No caso, a gente tem um convênio de família eterna, né, que, como eu disse na primeira aula, que eu ainda lembro, que muitas pessoas perdem a... Tipo assim, quando alguém da família morre, eles ficam preocupados, tipo, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Eles começam a ficar bem tristes mesmo, né? Mas nós que sabemos dessa verdade, nós sabemos que tentando caminhar rumo à perfeição aqui na Terra, a gente vai ter a possibilidade de ver a nossa família novamente quando eles partirem dessa vida, né? E, além disso, a gente tem todas as ferramentas para a gente adquirir a perfeição, né? Principalmente hoje em dia, que tem bastante... teve o avanço tecnológico, então a gente consegue compartilhar o evangelho e também buscar mais o evangelho, né? Para a gente caminhar rumo à perfeição, que é o que o Senhor quer, no caso. Excelente. Obrigada, Ana. Isso mesmo. Alguém mais quer comentar? Tá. Então, pessoal, eu vou colocar agora algumas especialistas em corpo, tá bom? Uma vai falar sobre atividades físicas, ela é especialista aí, formada, condicionamento físico, da aula de Pilates. A outra é nutricionista, cuida aí do corpo aí que nós comemos. E a outra é psicóloga, cuida da nossa mente, das nossas emoções, né? A nossa mente, nosso cérebro ali faz parte do nosso corpo também, né? Então, vamos lá.
para que a gente tenha uma vida saudável. E um dos benefícios... Bom dia, gente! A Rô pediu para eu falar para vocês sobre o corpo físico, sobre o benefício de se cuidar do nosso corpo, né? Então, nós sabemos que Deus fez, Ele nos fez como uma caixinha de remédios. Tudo que a gente precisa, a gente tem no nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo produz, né? Para que a gente tenha uma vida saudável. E um dos benefícios, né, que eu mais gosto de fazer atividade física é manter um corpo disposto. E assim, então, eu posso ter maior influência do espírito. Então, eu sei que quando a gente cuida do nosso corpo físico, fazendo seja qual for a atividade física, nós ficamos mais conectados com Cristo. E é esse meu testemunho que eu deixo, em nome de Jesus Cristo, amém. Só um momentinho que tem algum problema com o vídeo da nutricionista. Vamos lá. Eu estou com um problema no vídeo da nutricionista. Eu vou colocar aqui para vocês, vamos ver se dá para ver pelo meu celular, tá, gente? Espera aí. Olá, meu nome é Andréa Isis, eu sou nutricionista e quero falar para vocês algumas coisas. Olá, meu nome é Andréa Isis, eu sou nutricionista e quero falar para vocês algumas coisas sobre alimentação. É muito importante escolhermos os alimentos que vamos consumir com cuidado, com atenção, para que possamos proporcionar a nutrição para o nosso corpo. Nosso corpo, que nós precisamos cuidar bem dele, ele é um templo de Deus, e que nós possamos escolher os alimentos que ajudem, para que possamos ter qualidade de vida e uma melhor saúde para o nosso corpo. Então, escolher alimentos que proporcionem vitaminas, sais minerais, fibras. Importante lembrar que em Doutrina e Convênios 89 nos ensina sobre a palavra de sabedoria. Então, nem todo alimento é adequado para o consumo humano e nem todo alimento pode ser consumido de forma liberada, né? Então, possamos tomar cuidado, mesmo para que, mesmo alimentos que são saudáveis, possam não ser consumidos em excesso. E isso vai ajudar para que possamos cuidar melhor desse nosso corpo. Ok, agora eu vou colocar o vídeo da psicóloga Mônica, tá bom? Só um momento. Bom dia, tudo bem com vocês? Vim aqui falar para vocês a importância de cuidados, né? Nós somos seres integrais, nós somos seres biopsicossociais e espirituais e nós precisamos nos cuidar em diversas áreas da nossa vida, não é verdade? Então, eu vim aqui compartilhar o quanto é importante você cuidar da sua saúde mental. A mente, ela comanda nosso corpo. Por quê? Porque ela manda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e pensamento mais sentimento reflete as nossas ações. Então, se você não estiver equilibrado mentalmente, se você não estiver cuidando dos seus pensamentos, certamente uma hora os seus sentimentos serão afetados e você vai ter dificuldade de desenvolver quaisquer outras situações ou desenvolvimento na sua vida, tá? Então, seja cuidando da saúde física, seja cuidando da saúde espiritual, o mental, ele é um complemento, né? Ele é uma participação muito valiosa. Então, vou deixar algumas dicas aqui. Alimentação saudável ajuda muito, exercícios ajudam muito, né? Mas qual é o trabalho que você tem feito para fazer uma limpeza mental? Como que você tem desenvolvido a sua limpeza mental? Essa limpeza mental, muitas vezes você precisa fazer refletindo o que está entrando de bom na sua vida, o que não está, fazendo algumas seleções
né? Sabendo filtrar algumas coisas que são necessárias para você. Outras situações que podem te ajudar são questões relacionadas à leitura, ouvir as músicas que você gosta, os hinos, né? Fazer a leitura de escrituras também. Então, sempre pense a forma que você está vivendo, que são necessárias para você. Outras situações que podem te ajudar são questões relacionadas à leitura, ouvir as músicas que você gosta, os hinos, né? Fazer a leitura de escrituras também. Então, sempre pense a forma que você está vivendo tem afetado também o seu estado mental, o quanto você tem conseguido limpar e organizar a sua mente. E nunca se esqueça que, se necessário, sim procure ajuda, sim procure médico, sim aceite uma medicação, que muitas vezes pode ser uma situação temporária de curto espaço de tempo, tá? Então, a mente, ela precisa estar congruente com os seus objetivos, com o seu corpo, com as coisas que você visualiza para você, tá certo? Então, eu espero que você tenha aí clareza de como se cuidar, de como buscar os seus recursos necessários. E lembre-se, você tem muitos recursos internos. Muitas vezes eles não estão muito disponíveis a você, ou você não está visualizando eles da forma mais adequada. Mas você é capaz de buscar, sim, recursos externos que vão te ajudar a lidar com tudo que tem aí dentro, na sua mente e no coração. Combinado? Um ótimo dia. É isso aí, gente. Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre essas 3 especialistas aí em corpo humano? Algum sentimento que tiveram? Alguma dúvida? Olha, eu coloquei essas 3 especialistas, gente, porque assim, apesar do nosso corpo ser glorioso, magnífico, perfeito, né? Assim, em qualquer aspecto, perfeitamente moldado, que eu quero dizer, tá? Nós temos ouvidos que tem um sistema ali interno capaz de identificar vibrações no ar que a gente interpreta como palavras. A visão é uma coisa milagrosa. Então, não tem como negar que tudo foi muito arquitetado pelo nosso Senhor, esse corpo maravilhoso, né? Capaz de tantas coisas, de nos proporcionar experiências maravilhosas. Porém, ele também pode nos causar algumas complicações. E é sobre isso que o Elder Bedner fala. Vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês mais um texto. Ai, ai. Vamos lá. Oxe. Tá dando para ver, gente? Quem pode ler para mim aqui? O Elder Bedner ampliou nossa compreensão do homem natural, que é o que nos traz aí algumas complicações. O Michel chegou. Michel, meu filho, seja bem-vindo. Bom dia. Estamos falando aí. Se quiser tirar o som, filhão, e não for falar por enquanto, algum comentário? Tá? Não, quero ouvir o que você está falando aí. Pode falar. Ah, sim, tá bom. Então, nós estamos falando do nosso corpo físico agora. E você é um atleta, olha, chegou na hora certa. Meu filho, gente, mais velho, ele mora ali no Zaira, ele é lutador de jiu-jitsu. E você imagina o meu coração como que anda aqui, né, gente? Ele é um grande atleta, está ganhando muitas medalhas aí, está fazendo sucesso no mundo do atletismo.
Quem pode ler para a gente aqui? Ó? Elder Bedner ampliou nossa compreensão do homem natural quando ensinou. Por favor. Quer ler, Michel? Você que já chegou aí com a gente? Não, aí? continua, eu tô coado aqui, tô com as cachorras aqui. Eu tô Tá lendo bom. aqui que você colocou aqui na tela. Pode ir, Tá bom. segue com a aula aí. Outra pessoa que pode ler, por favor? Eu posso. Por favor, Giovana. Até certo ponto? Isso mesmo. Até certo ponto, o homem natural está vivo e bem em cada um de nós. O homem ou a mulher natural não se arrepende, é carnal e sensual. É indulgente e excessivo, e é orgulhoso e egoísta. Continua? Pode, por favor. Como filhos e filhas de Deus, herdamos dele capacidades divinas, mas neste momento vivemos num mundo decaído. Os próprios elementos dos quais nosso corpo foi criado são por natureza decaídos e estão sempre sujeitos à atração do pecado, da corrupção e da morte. Consequentemente, a queda de Adão e suas consequências espirituais e temporais nos afetam mais diretamente por intermédio do nosso corpo físico. Interessante, Giovana. Você quer comentar sobre essa parte? Eu queria comentar que eu nunca tinha parado para pensar que os efeitos da queda, né, estão mais relacionados ao nosso corpo físico. Porque eu sempre pensei no todo, né, no como isso afeta o nosso espírito e as decisões que a gente toma, o estado que a gente vive. Mas eu acho interessante pensar que é o nosso corpo, né, que é mais afetado pela queda de Adão e Eva. Isso, e por isso que a Lívia falou lá no comecinho da aula, né, que o Senhor, ele nos trouxe, nosso Deus, nosso Pai, nos trouxe seu Filho primogênito e unigênito, que pagou por nossos pecados ali, pela expiação, para que tornasse, apesar desse corpo ser difícil de estar controlando, nós temos que ter um preparo, como a Mônica disse agora há pouco, né, um preparo aí, lendo as Escrituras, e sempre está concentrado aí nos mandamentos. E apesar de tudo isso, nós temos a oportunidade da expiação de Cristo, que é capaz de perdoar, mesmo como disse, né, os nossos profetas antigos, mesmo que os nossos pecados sejam como a escarlata, ele pode se tornar puro e branco como a neve. E sou grata pela expiação de nosso Senhor. Aí. Então, gente, para a gente aprender, já que nós estamos falando desse corpo físico maravilhoso, é um dom de Deus, esse corpo que nós temos, capaz de nos dar tantas alegrias nesse mundo. Nós podemos ter o tato, o olfato, o paladar, né, Ellen? Quem gosta de comer aí, que nem eu e a Ellen, né? Então, nós temos esse dom maravilhoso, mas também temos esse outro lado do homem carnal, que é difícil de se administrar, de domar, né? Mas não é impossível. Temos aí toda a ajuda, vocês viram, né? Nós temos a nutrição, que nos ajuda a ter um equilíbrio, tá? Porque a nutrição, ela ajuda a equilibrar até os hormônios, uma mente saudável, que a Mônica falou, o exercício físico, que a Dani falou, tá bom? Então, nós temos também a religião, nós temos os profetas, nós temos escrituras, para nos ajudar também a cuidar desse corpo aí, controlar os seus apetites e paixões, não é mesmo? Então, o nosso profeta, gente, tem palavras que nos aconselham aí, tá? Controlar melhor nosso corpo. Vou deixar aqui o vídeo dele. Ela é na dela ali, ela vai ficar na dela ali, de boa. Michel, se você quiser tirar o seu áudio aí, filhão. Vou tirar. Lá embaixo tem um microfoninho. Vamos lá para o vídeo do profeta. Eu cortei, tá? Porque tem um pedaço aqui que ele fala exatamente sobre
nosso corpo físico. Aí, precisamos parar de fazer aqui. para que tenhamos mais acesso aos poderes do céu. Irmãos, busquem em espírito de oração saber o que está refreando seu arrependimento. Identifiquem o que os impede de se arrependerem e então mudem, arrependam-se. Todos nós precisamos agir melhor e ser melhores do que éramos antes. Existem maneiras específicas pelas quais podemos ser melhores. Uma delas é a maneira como cuidamos de nosso corpo. Fico admirado com o milagre que é o corpo humano. É uma criação magnífica, essencial para nosso progresso gradual em direção ao nosso máximo potencial divino. Não podemos progredir sem ele. Ao nos conceder o dom de termos um corpo, Deus nos permite dar um passo essencial para nos tornarmos mais semelhantes a ele. Satanás sabe disso. Ele se irrita com o fato de que sua apostasia pré-mortal o impede, permanentemente, de receber esse privilégio, deixando-o em constante estado de inveja e ressentimento. Assim, muitas, se não a maioria das tentações que ele coloca em nosso caminho, nos levam a maltratar nosso corpo e o corpo de outras pessoas. Por ser miserável, em virtude de não ter um corpo, Satanás quer que sejamos miseráveis por causa de nosso corpo. Seu corpo é seu templo pessoal, criado para abrigar seu espírito eterno. Cuidar de seu templo é importante. Eu lhes pergunto, irmãos, vocês se preocupam em se vestir e cuidar de seu corpo para satisfazer os apelos do mundo mais do que para agradar a Deus? Sua resposta envia uma mensagem clara para ele sobre como você considera esse presente extraordinário que ele lhe deu. Com essa reverência ao nosso corpo, irmãos, acredito que podemos agir melhor e ser melhores. Outra maneira de agir... Ok, gente, alguém quer comentar alguma coisa sobre o que o nosso profeta falou? Vocês viram que discurso maravilhoso? Ele está na conferência de abril de 2019, tá bom? Eu acho que era uma sessão do sacerdócio, porque ele se dirige mais aí aos homens, né? Mas essa parte aí da mensagem é para nós mulheres também. O que vocês acharam? Algum comentário aí? Do que ele falou, nosso templo, nosso corpo é um templo do Espírito Santo, é um templo do nosso espírito, que nós devemos cuidar bem dele. Como que nós podemos cuidar bem dele, conforme o profeta falou? Alguém quer comentar? E nós também podemos, como eu disse, né, nosso corpo tem ali as suas apetites e paixões, e além dos benefícios que o nosso corpo nos traz, que podemos nos divertir, pular, brincar com o nosso corpo, dançar, né, e ele proporciona muito prazer para nós nesse mundo. Nós temos a forma adequada de usar cada coisa, né? Então, como nós aprendemos, né? As relações sexuais são dentro do matrimônio, o alimento que a Isis falou, a nutricionista, tem que ser adequado, mesmo que o alimento seja bom, não pode ser consumido em excesso. Atividade física é importante, cuidar das nossas emoções, da nossa mente. E o profeta selou com chave de ouro tudo isso, não é mesmo? Eu amo esse profeta, amo todos, né? Mas cada dia amo, cada vez que chega um, eu amo mais. Então, nós podemos refletir aí como nós podemos usar este mesmo corpo
de natureza natural, carnal, para nos aproximar de Deus, porque ele também tem uma natureza divina, né? Nós temos os atributos de Cristo em nós. Nós temos o Espírito Santo em nós. Tá bom? Reflitam sobre isso e como melhorar o relacionamento familiar com os atributos cristãos. Tá bom? Vamos ver. Eu vou colocar mais uma escritura que fala um pedacinho sobre os atributos cristãos que eu estou falando, que nos ajuda a controlar esse corpo rebelde que nós temos. Entre aspas, né? Que ele é maravilhoso. Nosso corpo. Vamos lá. A nossa natureza, né? Na carnal, que é rebelde. Espera aí. Quem pode ler para mim, para nós, né? Essa escritura, por favor. Mosias, está em Mosias 3:19. Eu cortei um pedaço da escritura porque não cabia aí no meu bloquinho de notas. Mas vocês podem lerem depois, tá? Ele todo, porque essa escritura é bem interessante. Todas, né, são, mas a de hoje aí, especificamente da aula. Vamos lá? Quem lê para mim? Estão me ouvindo? Eu posso? Pode, por favor, Guilherme. A não ser, Mosias 3:19, a não ser que ceda o influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expressão de Cristo, o Senhor torna-se como uma criança submisso, manso, humilde, paciente e cheio de amor. Isso, aí Mosias continua com mais atributos aí depois desse submisso, tornar-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor. Guilherme, você quer comentar como esses atributos nos tornam mais santos e nos ajudam a... Pode falar. Claro. Então, eu gosto bastante dessa escritura porque ela fala, né, que nosso homem natural é inimigo de Deus, né? E ele fala como que nós podemos deixar de ter esse homem natural quando nós nos deixamos com que o Espírito Santo trabalhe em nós, né? Automaticamente ele vai fazer com que nós possamos ter os atributos de Cristo, que é mansidão, humildade, paciência, né? Misericórdia, entre outros tantos e tantos atributos que o Salvador tem. Eu gosto bastante de um discurso, eu só não lembro, acho que foi de outubro de 2015, que é O que me falta ainda. É um discurso que muitos membros da igreja sempre compartilham com os irmãos. Virou aquele discurso, acho que famoso, né? Em que ele passa um exercício para nós fazermos, perguntar para o Senhor, Senhor, o que me falta ainda? O que eu preciso fazer para ser como seu filho? E muitas vezes a resposta do Espírito Santo é uma resposta, fale menos, ou exemplo, eles deu vários exemplos de vários irmãos, ou agradeça mais pelas coisas que você tem. Inúmeros exemplos podemos dar de resposta que o Espírito pode dar individual. Ou seja, esse ceder ao influxo do Espírito é quando nós queremos que o Espírito Santo nos ajude a sermos como o Salvador Jesus Cristo. Aí, automaticamente, a gente, por meio da expiação, nós vamos conseguir ter esses atributos. Perfeito, Guilherme. Alguém mais quer comentar sobre essa escritura e sobre as impressões até agora, que nós estamos finalizando a aula? Bom, pessoal, então, eu quero deixar aqui o convite para vocês para a próxima aula. Tá bom? Antes de prestar meu testemunho, a próxima aula será a lição 6, tá bom? O casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus, e a lição 7 também, a natureza eterna e o propósito do sexo masculino e feminino.
Epa, são assuntos sensíveis. Então, como eu disse na primeira aula, eu espero... e vocês estão, assim, maravilhosos mesmo. Vamos ter que ter uma sensibilidade aí para falar sobre esses assuntos, tá bom? Mas vocês são the best. Vamos lá. Quem pode ler para mim sobre a reflexão para essa semana sobre esses dois temas das lições aí, das 6 e das 7, que nós podemos refletir aí durante a semana e no estudo? Depois da data, por favor. Refletir em espírito de oração sobre como o sexo masculino e feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno. Exatamente, obrigada. Então, gente, é isso. Vamos finalizar essa aula e, após isso, depois do meu testemunho aqui, para finalizar a aula, quem pode fazer a última oração? Alguém se manifesta? Olha que eu vou convidar então, hein? Eu posso? Pode, Guilherme. Então tá bom. Vou só me prestar meus testemunhos, você já pode fazer oração e a gente encerra a aula. Quero agradecer a todos, tá bom? Pela participação, por estar aqui com a gente. Convido vocês aqui, ó, de novo para a próxima aula, que nós possamos debater juntos, aprender juntos, eu com vocês, vocês comigo e todos juntos, tá bom? Eu peço meu testemunho de que realmente a família nos traz felicidades imensuráveis, incontáveis nesta vida. Ela nos ajuda, ela nos dá suporte, nos protege, nos dá o suporte necessário para que possamos crescer, progredir. Não importa se agora a nossa família somos um só. Ah, eu moro sozinho, moro sozinha. E aí, como você quer a sua família? Como você quer? Você tem a possibilidade de fazer a família ideal para você. Então, enquanto tivermos nessa experiência gloriosa da vida, nós temos oportunidades. Nós podemos guardar os mandamentos e ir seguindo em frente até conquistar tudo que o Senhor espera de nós aqui. A nossa missão divina, né? Nós podemos conquistar. Tá bom? E esse nosso corpo físico que nos proporciona tantas coisas boas, e o Senhor fica feliz com isso. E nós podemos ser felizes nessa terra. Independente das nossas adversidades, das nossas provações, das nossas dificuldades, nós podemos esquecer um pouco as tristezas do passado e deixar apenas como aprendizado e seguir em frente, com esperança em Cristo, com os olhos fitos na glória de Deus. E tudo depois nos será acrescentado, depois de tudo que fizermos. Esse é o meu testemunho, que nós podemos ter uma família eterna, e não importa o tempo nosso, o que é importante é o tempo do Senhor, nós só precisamos ter fé e esperança nele, que tudo se ajeitará. Essa aula que eu deixo com vocês, o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Guilherme, é você, por favor. Certo. Nosso querido e amado Pai Celestial, Senhor, nós somos gratos, Pai, por estarmos reunidos e podermos ter aprendido um pouco mais sobre o Evangelho. Somos gratos, Pai, pela aula que nós tivemos e por aprendermos mais sobre o propósito do casamento e por aprendermos que o Senhor tem um plano para todos nós. Que o Senhor possa abençoar a professora Rosana, para que ela possa ter as suas bênçãos concedidas. Somos gratos pelo conhecimento que ela nos passou, pelas revelações que nós tivemos através do Espírito que ela nos deixou. Que o Senhor, Pai, possa nos fortalecer e abençoar o nosso
nosso dia de hoje, para que amanhã possamos estar prontos para estarmos em sua casa. E essa oração que nós deixamos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Obrigado, pessoal. Pela Obrigada, ótima aula. Bom final de Tchau. semana. Valeu, tchau, tchau.